abrimos a sala. Olá, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com todos vocês que estão nos assistindo nessa live referida ao Dia Mundial do AVC, o acidente vascular cerebral. Hoje é esse dia dedicado à atenção especial a essa doença, essa condição clínica que muito afeta aqui nós, os brasileiros, e também no mundo inteiro, chamando a atenção que é a principal causa de incapacidade no mundo inteiro, aqui no Brasil também, e uma das principais causas de morte aqui também no nosso país. Então, é muito importante essa ação, essa live, que vai contar com profissionais da área da saúde, na área médica, nutricionista, fisioterapeuta, que eu vou apresentar conforme eu vou fazendo a pergunta, enfermeira, farmacêutica, psicólogo, educador físico, e vamos tentar, além de médicos, neurologista, eu cardiologista, médicos do Hospital Campo Limpo, da Secretaria Municipal de Saúde, do SAMU, todos para sanarem as dúvidas pertinentes ao acidente vascular cerebral. Esta é uma ação, uma live da Sociedade Brasileira de Hipertensão, do qual eu sou o atual presidente, e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo e também a Rede Brasil AVC, e com o apoio do Laboratório Bellinger. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu estimulo todos a que estiverem assistindo que façam perguntas, porque nós vamos resolver ou tentar esclarecer as principais dúvidas de vocês sobre este tema, que é o acidente vascular cerebral. Então, eu vou fazer algumas perguntas, algumas considerações, e a ideia é a gente reforçar, primeiro, a prevenção, depois os cuidados com o paciente que teve AVC e como identificar uma pessoa que pode estar tendo AVC e a importância de se fazer o diagnóstico rápido, e depois como pode ser feita a sua recuperação, o impacto dessa doença e todo o apoio que pode ser dado para a sua recuperação. Mas, sobretudo, para a prevenção. O AVC pode ser prevenível. O principal risco, o fator que pode desencadear o AVC é a hipertensão arterial. Então, a importância de se fazer o diagnóstico da hipertensão, além dos outros fatores de risco muito importantes, como o tabagismo, como arritmias, que podem existir no paciente, como o colesterol elevado, o diabetes, são grandes fatores que contribuem para a pessoa ter um risco de ter um AVC. Então, nós podemos prevenir essa situação clínica. E eu começo direcionando uma pergunta aí para o colega Júlio César, que é neurologista do Hospital Campo Limpo, tem trabalhado muito aí nessa questão. Define aí para a gente o AVC, né? Muita gente tem dúvida, às vezes a gente fala em infarto cerebral, a pessoa confunde com infarto do miocárdio, às vezes a pessoa fala hemorragia cerebral. Esclareça um pouco aí essa questão, Júlio. Muito obrigado de você estar participando. Eu que agradeço, doutor Luiz, a oportunidade. Obrigado a todos os colegas. Esse tema é muito importante, né? O que é o AVC? O AVC é caracterizado por uma interrupção súbita do fluxo sanguíneo do cérebro, ou seja, alguma área do nosso cérebro para de receber o sangue. Isso pode acontecer por um coágulo, por algum vaso sanguíneo que entope ou até mesmo rompe. Quando eu tenho esse entupimento, a gente chama de AVC isquêmico, né? O mais comum, ocorrendo em até 80% dos casos. Quando eu tenho um AVC onde ele estoura um vaso sanguíneo, onde tem um extravasamento de sangue, a gente denomina AVC hemorrágico, sendo responsável por 20% dos casos. É importante lembrar também que nessa fase de pandemia que a gente tem, os infartos, né, as obstruções de fluxo sanguíneo de origem venosa também aumentaram muito, que a gente chama de trombose venosa. Acho que nesse contexto de Covid, muita gente tem ouvido falar disso. Mas o mais importante é que a gente saber, independente da denominação que a gente vai dar, é que um déficit, uma perda de suprimento sanguíneo cerebral, pode causar muitas complicações, né? Com perda de força, perda de fala. E o mais importante, seguindo a linha do que você estava falando, doutor Luiz, é a questão disso ser prevenível.
tá? A gente pode prevenir que isso aconteça e mesmo que isso ocorra, há várias medidas que a gente pode fazer para tentar poupar o nosso cérebro, tentar diminuir essas sequelas. Como você bem pontuou, é a segunda principal causa de mortalidade no mundo. E mesmo aqueles pacientes que não evoluem para óbito têm um grau muito grande de sequelas. Então, nós temos que focar muito nas medidas preventivas para não deixar esse fluxo sanguíneo interromper no nosso cérebro. Tá? Então, para definir bem, o AVC é uma interrupção do aporte sanguíneo para o cérebro. Vários nomes a gente pode ter na nossa sociedade, derrame, infarto, várias outras coisas, mas basicamente é uma interrupção de fluxo sanguíneo cerebral. Obrigado, Júlio. Aí, pegando esse gancho, passando por Maurício, porque isso é uma questão, a gente vai falar mais de prevenção, com todas as ações de prevenção que a gente pode fazer, e aí eu passo para o Maurício, que é uma coisa, né? Então, o Júlio definiu bem o que acontece, né, para gerar AVC, mas aí a pessoa que vira e mexe chega a essa dúvida, né? Então, estou com uma dormência nos lábios, eu estou com formigamento, depois o Júlio pode também acrescentar como neurologista, mas você na emergência, Maurício, como é que a pessoa chama lá o SAMU? Quais são as orientações que você tem? Obrigado aí pela sua presença. O Maurício é médico intensivista e trabalha ativamente no nosso SAMU aqui de São Paulo. Bem, boa tarde a todos. Doutor Luiz, obrigado pela live, pelo convite. Os sinais são muito difusos, eles ficam numa gama muito grande, né? No SAMU São Paulo, para a gente categorizar nossos chamados, nós utilizamos o protocolo internacional de despacho, onde a gente tenta, através das informações que os munícipes nos passam, a gente consiga ter a melhor resposta, porque nem sempre a palavra derrame, AVC, ela aparece, né? Então, aparece de N formas, né? Um desmaio, perda de consciência, não está falando a palavra correta, está falando palavras desconexas, né, com a confusão mental, não lembra das coisas de uma maneira aguda, ontem estava bem, ele acordou hoje de uma outra forma um pouco diferente do convencional. Então, essa é uma das falas do principal, né? Perda de força, ontem estava andando, hoje está mexendo no lado direito, então, de repente, estava comendo, perdi a força de maneira súbita. Então, é uma gama muito grande, né, de sinais e sintomas que a população passa. Então, acho que são várias frentes que nós abordamos. Então, além da saúde da população, a gente tem que ter a melhor informação. Quanto melhor for a informação que nós consigamos para a gente abrir um chamado para esse munícipe, para essa pessoa que está precisando de apoio do serviço de APH, no caso SAMU 92, a gente consegue agilizar a demanda de uma viatura apropriada, né? E a gente começa a fazer algumas orientações conforme o déficit, né? Conforme a queixa do paciente, a gente faz as orientações e, enquanto faz as orientações, a gente faz o encaminhamento de uma equipe especializada para o atendimento. Obrigado, Maurício. E aí, aproveitando o gancho, a gente viu, então, o que os principais sinais, e aí eu chamo o SAMU e tem uma rede, essa rede importante de AVC que está sendo formada, já tem alguns lugares, um dos locais aqui é a Zona Sul de São Paulo. Então, aí eu peço para o Nassif, para o José Nassif, é diretor técnico do Hospital de Campo Limpo, que está fazendo parte aí dessa rede de infarto, mas também de AVC. Você explicar um pouquinho aí o que é essa rede, como é que funciona e a importância de se fazer o diagnóstico precoce, como o Maurício falou, chamar o SAMU e a partir daí desencadear um processo todo para que se proteja mais o indivíduo, como o Júlio falou, quer dizer, a obstrução pode causar danos até irreversíveis e tentar nessa rede tratar da melhor forma e mais rápido para que o dano, o prejuízo do cérebro seja menor. Então, obrigado, doutor José Nassif, que é o diretor técnico do Hospital Campo Limpo, pode esclarecer um pouco. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, doutor Bartolo.
No Hospital Municipal do Campo Limpo, em 2019, nós estávamos fazendo o curso de reciclagem das equipes no sentido de se atualizar no diagnóstico e tratamento de AVC com uso de trombolíticos. E o que nós verificamos é o encaminhamento errôneo do paciente, o paciente seguindo um fluxo não adequado, e com isso daí impactava na chegada dele no hospital. 77% dos pacientes chegam fora do período do uso do trombolítico que a gente tem. Então, nós reunimos a rede, fomos mapeando a rede em termos das UPAs, das AMAs, 24 horas e das UBSs. Aí nós programamos um treinamento, uma orientação com básico, seguindo o esquema do SAMU, sorria, abrace e cante uma música, no sentido de quais são aqueles sintomas que podem ser sintomas de AVC. Isso daí permite que a pessoa reconheça rapidamente, e o treinamento não foi só da equipe médica, o treinamento foi de porteiro, de recepção, do pessoal do vigia, de todos, porque quando o paciente chega numa unidade, a primeira coisa é o que o senhor tem, vai para uma triagem, vai fazer isso. Então, nós aceleramos essa passagem dele, e nós abrimos a todas as unidades, são referência nossa, o telefone direto da sala de emergência. Uma vez que ele tiver suspeita, ele entra em contato com o emergencista na sala de emergência e ele já vai acionar o código AVC no hospital. Então, o emergencista já sabe que vai receber aquele paciente, já comunica a equipe, já deixa de sobreaviso o pessoal da tomografia. Com isso daí, a gente tem um tempo de atendimento rápido, o doente ele entra direto na sala de emergência, são vistos os parâmetros dele, a história dele, os fatores de risco, o medicamento que usa, e é feita uma avaliação se realmente é um caso de AVC. Sendo um caso de AVC, esse paciente vai rapidamente para a tomografia, no mesmo andar do hospital. Ele tem toda a parte de emergência no mesmo andar, e o pessoal da tomografia já foi avisado também. A tomografia não é para fazer o diagnóstico de AVC, a tomografia é para que a gente exclua outras doenças que não sejam AVC ou que se identifique quando não se deve usar um trombolítico, que é um anticoagulante, se a pessoa tiver uma hemorragia cerebral. Então, a tomografia é feita, a maioria do pessoal está habituada na interpretação. Quando ela tem alguma dúvida, ela tem a equipe do Dr. Júlio, ou então, através da BERG, durante um tempo a gente estava usando o Join também, no sentido de identificar principalmente algumas contraindicações ao uso do trombolítico. Esse paciente, ele retorna para a sala de emergência. Normalmente, o médico que pede a tomografia, ele acompanha o paciente, vê a tomografia em loco. Se ele tem alguma dúvida, ele vai acionar a equipe de neuro ou quem pode dar assessoria para ele em algum detalhe de interpretação. O paciente vai para a sala de emergência, 2 acessos, é monitorado, os parâmetros são vistos, e aí vai se confirmando o diagnóstico de AVC isquêmico, que teria indicação de trombólise, o período do início dos sintomas dele até a chegada e até a hora de aplicar o trombolítico, onde a gente tem um limite de 4 horas e meia. Quanto mais precoce, melhor o resultado. Quanto mais tempo se perde, mais neurônio é destruído. Nós não vamos salvar toda a área, nós vamos pegar aquela área de penumbra em torno da onde está a obstrução e vamos salvar essa área. Com isso daí, 30% dos pacientes que são trombolizados, 3 meses depois, eles praticamente não têm sintomas ou não ficaram com sequelas posterior a isso. Então, é importante, porque o AVC não é uma doença de um paciente, é uma doença que envolve uma família toda. Uma pessoa com AVC pode se tornar uma família dependente, uma pessoa dependente de alguém da família, e ele desestruturar até uma família. Hoje em dia, está bem colocado, todos os nossos residentes, quando terminam o R1, já estão habilitados em fazer diagnóstico e trombólise de AVC e AM, já que a gente tem isso já fixado no hospital há um bom tempo. O que a gente via era a dificuldade em fazer o diagnóstico, suspeitarem de AVC e direcionar paciente. No começo, nós recebemos muitos pacientes direcionados erroneamente. Depois, agora, a gente está vendo que a partir do momento que a gente faz o treinamento, a gente vai melhorando aquele pessoal que é o primeiro que entra em contato com o paciente em AVC, e ele vai direcionar corretamente esse paciente para o tratamento. Também a gente ficou com aquela história, a doutora Marília da
da CR Sul, que também muito incentivou, perguntou: você recebe todos os casos? Aí eu falei para ela: bom, aí eu pactuei com o MBoi, se eu tiver com o meu tomógrafo quebrado ou tiver sem luz, o MBoi atende para mim e faz o protocolo. E eu com o MBoi também fico de referência para ele se ele não tiver o tomógrafo funcionando. Então a gente garante de receber todos esses casos. Atualmente a gente recebe em torno de 2 a 3 por dia. Num dia nós recebemos 4 casos, 3 foram trombolizados. E assim, a gente tem tido resultados muito bons. E depois o Júlio vai complementar, porque o caminho do AVC vai ser o mesmo caminho do infarto. Ele vai receber um trombolítico e, conforme a área comprometida ou o tempo dos sintomas, ele provavelmente vai para uma trombectomia, como no infarto vai para uma angioplastia e aqui vai para a retirada do trombo. Depois que esse paciente é atendido, ele segue toda a sequência dele, ele fica lá em observação 24 horas na sala de emergência, ele repete a toma de controle, ele é avaliado por fono, já que uma das principais causas de complicação de AVC são os pacientes terem pneumonia aspirativa. O paciente segue o protocolo completo, ele faz eco, ele faz eletro, ele faz dupla de carótida, saber se tem alguma fonte cardioembólica nele ou não, e aí a gente completa todo esse tratamento inicial do paciente. Se o paciente não tem indicação de uso de trombolítico, passou do período, ele também cumpre todo esse processo de procurar a fonte embólica, a origem disso. Como o senhor falou, principal causa: diabetes, hipertensão, tabagismo, obesidade, vida sedentária. Então, nós trabalhamos aonde já aconteceu em conter danos. O mais importante é trabalhar na base para evitar o que aconteça. Essa rede ficou bem formada na região, isso daí está se espalhando, e a gente vê a necessidade de fazer treino 2 a 3 vezes por ano, porque nas unidades básicas, UPAs e AMAs, tem muita rotatividade de profissional. E às vezes entra profissional que não está habituado com o protocolo do atendimento de AVC, isso daí dificulta um pouquinho. Mas realmente o próprio SAMU também já sabe, já é direcionado direto para a sala de emergência. A gente tem entrada pela UPA, mas quando é AVC, ele direciona diretamente para a sala de emergência. E a gente tem tido bons resultados com isso, daí que todo o apoio da Prefeitura, do Amauri, de todo o pessoal lá da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, vendo que é uma coisa que vale a pena você diminuir os danos do paciente, ter um paciente com diagnóstico firmado, já com todo o protocolo feito. Se ele tiver uma fonte embólica, ele também é anticoagulado posteriormente, ele é acompanhado. Então, a gente trata em redução de danos. E o senhor já cuida mais da parte da prevenção. Nós vamos falar um pouquinho. Obrigado, eu acho que você exemplificou bem o que a rede, só reforçando, né, que não só na prefeitura, mas nós temos outros hospitais que têm o mesmo tipo de atendimento, aqui no Hospital das Clínicas, e outros setores que são responsáveis por esse atendimento de emergência, para fazer o mesmo processo de dissolver o coágulo, que é como você colocou, do trombolítico, de injetar uma substância que dissolve o coágulo e previne o dano maior, né? Isso é prevenção do dano, e o uso de anticoagulantes, etc. Nós vamos voltar um pouco disso, eu vou querer conversar também com os demais profissionais para a gente fazer uma roda aí, e depois a gente faz um bate-papo mais integrativo. E indo para o lado, você falou de medicamentos, você começou a falar, eu vou falar com a Ana Lúcia é a farmacêutica aqui do Instituto Coração, do Hospital das Clínicas, a gente tem trabalhado em parceria, e da importância aí da adesão e do uso correto dos fármacos, principalmente para prevenção, né, Ana Lúcia, e também no momento que o paciente com AVC vai precisar usar um anticoagulante e precisa de cuidados especiais. Obrigado, Ana, pela sua participação. Boa tarde, né, doutor Bortolotto, demais colegas. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com todos vocês. Como o senhor disse, na verdade, a gente tem pacientes que
que são crônicos, hipertensos, né, que usam um número de medicamentos que pode variar de uma complexidade mais baixa para uma complexidade mais alta. Então, tem pacientes que às vezes usam 6 medicamentos diferentes. Então, realmente é um desafio para o paciente utilizar esse número, né, para vocês que estão assistindo a gente, esse número de medicamentos, mas o que a gente sempre recomenda é buscar o apoio do farmacêutico mais próximo para que ele possa, junto com você, né, organizar os medicamentos e a distribuição desses medicamentos durante o dia. E a gente sempre pede também para organizar o horário do medicamento próximo dos hábitos de vida diários. Então, tem medicamento que tem que ser tomado de estômago cheio, de estômago vazio. Então, fazer essa distribuição junto com o farmacêutico para que ele possa te orientar, né, e que você possa usar o medicamento da maneira correta para que você tenha melhor resultado, né? Então, essa sensibilização que a gente sempre faz, tomar sempre muito cuidado com a automedicação, não usar o mesmo medicamento que o seu vizinho usa, né? Meu diretor farmacêutico, ele falava uma coisa que eu acho super incrível, medicamento é igual a escova de dente, cada um tem o seu. Eu não fico emprestando a minha escova de dente para o meu vizinho, né? Então, assim, medicamento é somente com prescrição médica, né? Então, assim, mas olha, eu tomei um medicamento, fez tão bem para mim, toma também, né? Então, a gente não recomenda isso, né? O Dr. Bortolotto falou, inclusive, de pacientes que precisam usar anticoagulante depois de algum evento. Então, esses pacientes é uma complicação, é um monitoramento mais cuidadoso ainda, porque alguns medicamentos eles interagem, ou seja, eles bagunçam uma série de outros medicamentos, né? Então, a mensagem, acho que como farmacêutica principal é busque apoio do farmacêutico mais próximo a você, né? Leve suas receitas para ele, conversa, pede ajuda para organizar os seus medicamentos durante o dia e não use o medicamento do seu vizinho, assim como você não usaria a escova de dente dele. Acho que é isso. Isso mesmo. Gostei dessa comparação. Acho que é o Jorge Washington falando. Era ele? Falava? Não. Bom, enfim, muito obrigado. Era o Dr. Bortolotto, isso mesmo, era o Dr. Jorge. O Dr. Jorge, que era uma pessoa um farmacêutico que era aqui da casa que faleceu e que usava bons exemplos para comparar as pessoas. Eu acho que, aproveitando o gancho, Ana, e já partindo para outra colega aí, você falou de estômago, né? Então, falando de estômago, comida, vamos falar com a nossa nutricionista aqui agora, a Lenita. A Lenita é nutricionista do Instituto Dante Pazanese e veio aqui esclarecer dúvidas com relação à nutrição. E aí, Lenita, a gente está falando um pouco de prevenção e é muito comum na prática clínica a gente ter isso, né? Os nossos pacientes no dia a dia perguntam para a gente, tem algum alimento que a gente pode comer que pode ajudar a prevenir o AVC? E aí é lógico que está muito relacionado com os fatores de risco, como própria hipertensão e outras coisas. Então, Lenita Borges é a nutricionista aí. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito boa tarde a todos, né? Aliás, já boa noite, né? Ainda está clarinho, mas é boa noite. Então, assim, ainda não? 5h30. Eu não sei se é boa tarde ou se é boa noite, mas que seja ótimo para todos nós. Então, gente, é muito legal a gente estar conversando sobre isso, porque hoje as informações elas surgem nas redes sociais, elas surgem nos vizinhos, elas surgem nos colegas e todo mundo entende de alimentação. Por quê? Porque todo mundo sabe que a alimentação é importante. Então, isso é uma coisa que é certa, é certeiro. Porém, muitas vezes a gente quer encontrar aí o milagre e a salvação da nossa saúde através de algo que muitas vezes é impossível. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que para a gente prevenir não só o AVC, como doenças crônicas não transmissíveis, melhorar uma resposta imunológica, de forma geral, é ter um comportamento alimentar saudável. E o que é ter um comportamento alimentar saudável? É comer de tudo, moderadamente, de acordo com a nossa necessidade de nutrientes, né? Espaçadamente durante o dia para melhorar
ainda mais nossa alimentação, né? Prestar atenção na medicação que nós utilizamos. Então, reduzir o excesso do consumo de sal. E quando a gente fala em sal, a gente fala em sódio de maneira geral. Né? Então, aqueles alimentos que... Porque já o brasileiro, a gente sabe que estatisticamente come sal demais, come sódio demais. Né? Então, isso de forma geral, não só quem tem AVC, mas quem também não tem AVC, quem tem risco de AVC, é o brasileiro de forma geral. Então, da onde vem tanto sódio na alimentação? Né? Da onde vem esse excesso de sódio? Então, quando a gente pensa em sal, a gente tem que lembrar, a primeira coisa é o sal de cozinha, que a gente usa como tempero. Mas a gente esquece que o principal componente que faz essa alteração é o sódio. E o sódio está na conservação de muitos alimentos. E alimentos que não têm sabor salgado, como alguns industrializados. Então, muitas vezes a gente come um alimento extremamente doce, não tem sabor salgado, mas é rico em sódio. Então, tentar partir do pressuposto que uma alimentação mais natural, evitar o excesso de industrializados, aquilo que a gente chama de ultraprocessado, evitar o excesso de alimentos com muito açúcar, né? Evitar o excesso de gordura, tudo isso para quê? Para que a gente possa controlar também fatores de risco, não só relacionados à alimentação de forma geral, mas a doenças específicas como diabetes, a própria hipertensão, dislipidemias. Então, fazer uma alimentação balanceada, fracionada, que incorpore frutas, verduras e legumes, que reduza o uso de industrializados, né, que traga uma rotina, uma prática diária. E aí, a gente não vai viver pensando que nunca vai comer um alimento rico em gordura ou rico em açúcar, né? A gente vive num país que tudo a gente comemora comendo, né? Então, isso a gente chama de festa. Festa a gente tem de vez em quando, a gente não tem festa todos os dias. Todos os dias nós podemos fazer uma rotina alimentar saudável, incorporando dentro da nossa alimentação alimentos que tragam essa saudabilidade e, a partir deste momento, trazer aí qualidade de vida, né? Na prevenção não só do AVC, mas de diversas outras doenças. Muito bom, Lenita. Eu penso como você, eu também falo para o paciente, porque ele fala, fui na festa, não comi o doce. Mas não, a festa é uma só, pode comer um docinho, não tem problema. Né? Você não vai fazer festa todo dia, né? Eu acho que é isso mesmo. Então, obrigado, Lenita. A gente vai voltar. E aproveitando o gancho, ainda um pouco da prevenção, mas também já com impacto depois do que acontece, eu vou fazer um questionamento ao Edgar e já apresentar. Edgar Toschi é um psicólogo da Universidade Metodista, mas fez toda a formação aqui com a gente, e é da Sociedade Brasileira de Hipertensão, membro. E Edgar, existe aí, por mais que a gente está falando da prevenção e a gente sabe, eu falei no início que o AVC é a principal causa de desabilidade e de incapacidade, vamos dizer assim, de morte, e a pessoa tem um certo receio, né? Então, a gente vê sempre o paciente falar, doutor, eu tenho muito medo de ter um AVC. Como é que a gente leva isso para o lado positivo e, ao mesmo tempo, provavelmente essa experiência, medo de ter o AVC, porque o impacto posterior é muito grande. Aí eu queria que você falasse um pouquinho. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Hipertensão, né, pela iniciativa, por esse momento de estarmos todos aqui, né, discutindo sobre esse tema tão relevante, né, de grande impacto. Eu gostaria de começar minha fala abordando justamente alguns aspectos voltados à questão da prevenção, né, como a Lenita colocou, que é a questão do comportamento alimentar, mas que, de via de regra, a gente pode extrapolar para um comportamento em saúde, né? Então, muitas vezes a gente precisa estar muito atento, né, a promover esse comportamento em saúde, a fim justamente de prevenir, como, por exemplo, a questão da hipertensão arterial e outras doenças, né? E aí, muitas vezes, esses comportamentos em saúde, do ponto de vista, né, da perspectiva da psicologia, a gente olha o sujeito, né, ele, digamos assim, fazendo uso de alguns comportamentos compensatórios, né, e aí fazendo
uso de alimentos, né, com alto teor calórico, né, ingestas de sal, sedentarismo, tabagismo e daí por diante. Né? Então, é importante orientar esses sujeitos. E, como o professor Bortolotto colocou aqui para nós, né, existem, digamos assim, algumas janelas de oportunidade quando chega o paciente com essa demanda, né, essa apreensão, esse medo, né, de repente, de ter um mal súbito. Né? Então, é importante você olhar, orientar, digamos assim, que essa é uma condição clínica que remete a uma certa desorganização desse sujeito, né, que vai ter uma doença de base e que muitas vezes é importante olhar como que ele gerencia todas essas questões, enfim, e daí por diante. Aquele paciente que, de repente, tenha uma demanda para um cuidado, uma atenção, né, psicológica, talvez mais importante, fazer uso, né, desse recurso para aproveitar essa janela de oportunidade, né, porque a gente, olhando do ponto de vista da prevenção, né, existe aí comportamentos importantes a serem abordados e trabalhados e discutidos, para que, de repente, não venha incorrer no mal súbito e ter um evento cerebrovascular e ter consequências, e, como foi dito inicialmente, é uma doença que vai desorganizar não somente a vida diária desse sujeito, como também do âmbito familiar e trazer consequências bastante importantes. Obrigado, Edgar. E dentro dessa linha, eu vou já passar e apresentar a enfermeira Grácia Guerra, que é a enfermeira aqui do Instituto Coração e da Sociedade Brasileira de Hipertensão, nessa linha que você colocou do impacto do AVC, a importância do autocuidado, Grácia. Quer dizer, o autocuidado do paciente na prevenção, mas também nessa questão de vivenciar essa experiência, mas, sobretudo, na prevenção. Obrigado, Grácia. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com pessoas tão seletas, consideradas referências e autoridades no assunto. Queria parabenizar o professor Dr. Luiz Bortolotto, presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, pela iniciativa. Queria também parabenizar o professor Nassif e toda a sua equipe pelo trabalho extraordinário que estão fazendo lá na Zona Sul, junto com a CR Sul, ao Hospital Campo Limpo, Parelheiros, Boimirim, que tem realmente acolhido uma grande monta de pacientes vítimas, né, do acidente vascular encefálico e tem salvado vítimas. E pegando a pergunta do professor Dr. Luiz Bortolotto, sem dúvida nenhuma, primeiro momento é o acolhimento. Lembrando que a enfermagem ela tem a participação praticamente nos 4 níveis de atenção, né, na prevenção, né, praticamente indo desde a alta complexidade até a reabilitação, ela tem a participação, participa dos programas de educação e treinamento, né, da rede AVC, da linha de cuidado, mas a questão do autocuidado, ela começa pelo acolhimento, o acolhimento desse paciente que vem portador de doenças crônicas e fazer uma conscientização, principalmente da questão, trabalhando com ele a questão educacional, passando informações e avaliando o potencial de autocuidado. Então, esse é um ponto extremamente importante. Aí eu preciso conhecer, de certa forma, o universo desse indivíduo, o que ele conhece a respeito daquela doença, quais são os déficits de conhecimento e tentar fazer um ajuste através de intervenções educacionais para que ele possa se automotivar e melhorar o seu comportamento. Queria destacar também a importância da intervenção, né, do nosso acolhimento ser de forma interdisciplinar e multiprofissional. Aqui eu aproveito o momento, já que foi feita uma menção ao professor Dr. George Washington, queria lembrar que a minha tese de doutorado teve a participação da farmacêutica, a doutora Ana Lúcia Camargo, e que nós instituímos a consulta farmacêutica. Então, foi um trabalho muito interessante, onde nós trabalhávamos juntos, e naquela ocasião a gente já via as dificuldades dos pacientes em usar a medicação. Então, isso foi na década de 90, praticamente, e trouxe uma contribuição muito importante para a nossa atuação profissional, né? E, de certa forma, já fazendo jus à importância das intervenções
com todos os profissionais dessa equipe, e foi realmente uma experiência inédita, tanto que a nossa publicação constou também com a participação, a publicação que saiu, né, na American Journal of Hypertension, com a participação da doutora Ana Luz, que contribuiu demasiadamente para o sucesso, né, das nossas intervenções. Então, fechando aqui, é basicamente isso, doutor Luiz, espero realmente contribuir. Obrigado, Grazia. E nessa linha de prevenção, ainda continuando, eu chamo o Leandro, que é educador físico. Leandro, que exercício a gente pode usar aí na prevenção? Depois a gente vai falar, eu vou falar um pouco aí, Ana, no pós-AVC, mas sobretudo na prevenção, Leandro. Leandro é educador físico da Universidade de São Paulo e é também membro da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Obrigado pela apresentação, doutor. Boa tarde a todos os colegas. Gostaria também de parabenizar a Sociedade Brasileira de Hipertensão pela live, né? É muito importante discutir isso e levar as pessoas à solução de dúvidas que às vezes parecem tão triviais, mas que em muitos casos a gente sabe que pode ser passo dependente para sucesso ou insucesso no tratamento e prevenção desses pacientes, né? Então, parabéns a todos. Quanto aos exercícios, pensando do ponto de vista de prevenção, doutor, que é o ponto que o senhor levantou, o que importa de fato são os níveis de atividade física, né? Então, quanto mais ativo o indivíduo, menores são os riscos dele ter doenças cardiovasculares ou eventos cardiovasculares de maneira em geral. Então, não há um exercício primordial pensando do ponto de vista de prevenção. É claro que após o AVC, no tratamento, existe a recomendação, e aí a Iana vai abordar essa parte, sobre tipos específicos de exercício, até por conta de segurança também, que tem que ser levada em consideração. Pensando, e dizendo sobre níveis, né, para a gente pensar em números de maneira mais objetiva, né, hoje a Organização Mundial de Saúde recomenda como 300 minutos semanais o ideal para que você seja considerado ativo, e a gente conhece também a informação de que pelo menos 150 minutos semanais de atividade física são suficientes já para reduzir de alguma maneira a chance que você venha a ter no futuro doenças cardiovasculares ou eventos cardiovasculares, fatais ou não fatais. Bom, Leandro, muito obrigado. Nós vamos discorrer um pouquinho mais. Eu vou terminar essa primeira roda aqui, essa primeira rodada de perguntas, falando com a Iana Albuquerque, que é fisioterapeuta aqui do Instituto do Coração e nossa colaboradora também da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Iana, eu já vou adiantando aí, passando um pouco, saindo da prevenção, que o Leandro já reforçou bem, e esse é um questionamento, né? Toda vez que o paciente teve um AVC, e aí a primeira pessoa que a gente chama é fisioterapia, né? Então, só para você comentar a importância da fisioterapia na recuperação dos principais déficits, né? Quanto mais cedo, melhor. Como é que é, por quanto tempo? Obrigado, Iana, pela sua participação. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite, falar de um assunto tão prevalente e tão incapacitante, né? Não só no Brasil, mas como no mundo. A fisioterapia, ela sempre quando o paciente tem AVC, a grande pergunta dos familiares, né, do próprio paciente é: eu vou voltar a andar? Eu vou conseguir mexer o meu braço? Eu acho que a incapacidade, né, a dependência funcional de fazer as atividades é algo que impacta muito negativamente na qualidade de vida. A fisioterapia, ela atua em todo um processo, né, desde a prevenção, junto aí com o grupo da educação física. A fisioterapia, ela só não atua na emergência, né, porque aí tem a equipe médica, a equipe de enfermagem, mas os estudos mostram que a fisioterapia ela precisa começar o tratamento após mais ou menos 24 horas a 48 horas a estabilização do quadro. O que é a estabilização do quadro? Quando a frequência cardíaca estiver boa, quando a pressão estiver boa, a equipe médica liberar, a fisioterapia já deve iniciar o tratamento.
Essa questão de recuperar ou não é muito individual, depende de alguns fatores que a gente vai estar discutindo aí na live, mas, de modo geral, nessa fase aguda, o principal objetivo da fisioterapia é prevenir, né? Prevenir algumas complicações. O paciente ele fica muito tempo no leito, então fazer exercícios nesse momento previne a abertura de feridas no corpo, né? O paciente ele ficando mais no leito também pode estar desenvolvendo algumas disfunções respiratórias, já que ele não consegue tossir, ele não levanta da cama sozinho. Então, isso a fisioterapia vai auxiliar nessa fase mais aguda. Após sair dessa fase aguda, o grande objetivo é a independência funcional, e aí voltar alguns movimentos. Obrigado, Iana. Muito bem colocado, e eu acho que é importante o trabalho conjunto. A Grácia destacou bem, e você falou a equipe médica e enfermagem lá no início, mas a gente vê a importância da farmácia, da Nutri, enfim, o trabalho conjunto. É um paciente, tanto no pré de prevenção, quanto no pós, e principalmente no pós, que exige uma atenção multiprofissional, é um trabalho de time mesmo para a gente melhorar. E eu vou passando aí já para a nova rodada, e já temos uma pergunta aqui, na verdade duas, do pessoal que nos está assistindo, e aproveitar a pergunta, eu vou estender, e é para o Maurício, para o Júlio César, e o Maurício pode complementar também. Júlio, a Vilma Gonçalves Borba, obrigado, Vilma, por estar assistindo a gente, pela pergunta. Ela queria tirar uma dúvida, e aí ela pergunta se a gente pode sofrer o AVC, o derrame, enfim, levantando da cama bruscamente. E aí eu aproveito, Júlio, você como neurologista, quais são os gatilhos, né? Isso também é uma dúvida sempre. O que pode me levar a eu ter um derrame? A gente já falou dos fatores de risco, pressão alta não controlada é um risco para eu ter derrame, para eu ter o AVC, uma arritmia, né, que a gente chama fibrilação atrial, que é uma arritmia comum, a gente pode explicar depois, se quiser ter uma dúvida, uma arritmia muito comum no idoso, quem tem pressão alta também, pode formar um coágulo e liberar para o cérebro e causar o AVC. Mas muita dúvida, vou fazer esse tipo de esforço, pode me dar um AVC. E aí, aproveitando o gancho da pergunta da Vilma, você como neurologista aí, o que você pode esclarecer? Muito, muito interessante essas perguntas, e é legal a gente poder falar no linguajar mais que a gente consiga difundir muito, né? Sem mediquês aqui. Então, toda pergunta é bem-vinda. Então, assim, o que pode te levar a ter um AVC? O que pode te levar a ter uma interrupção no fluxo sanguíneo cerebral? Desde um coágulo que sai do próprio coração e vai lá para a nossa cabeça, aí como o Dr. Bortolotto falou muito bem, uma arritmia, alguma insuficiência cardíaca, algum problema no coração que não esteja adequadamente tratado pode propiciar isso. E aí, nesse caso, qualquer esforço que a gente faz, inclusive levantar da cama ou fazer um exercício, pode desprender esse coágulo que vai se impactar, né? Vai obstruir um vaso sanguíneo cerebral, causando um derrame. A gente pode ter até um vaso aqui do pescoço, uma artéria do pescoço que esteja um pouquinho mais obstruída, e isso pode causar uma redução do fluxo sanguíneo cerebral, causando um derrame. E mais comumente acontecendo são os pequenos vasos sanguíneos obstruindo pela questão da pressão alta, do diabetes, eles vão acumulando algumas sujeirinhas, vamos dizer assim, no vaso sanguíneo e vão entupindo. E se esse vaso entope por completo, a gente tem o AVC. Daí a necessidade de a gente sempre avaliar os fatores de risco e tentar evitar estar exposto a um risco desnecessário de ter um AVC. Então, respondendo, voltando à perguntinha da Vilma, se eu tiver um coágulo que está para se desprender, seja no coração, seja num vaso sanguíneo, e eu faço um esforço muito grande para me levantar, para fazer alguma coisa, eu posso ter um AVC. Outra questão da parte do levantar, né? Se eu tiver uma obstrução já muito grave dos vasos do meu pescoço, na hora que eu levanto, a pressão pode ter uma queda, isso pode me ocasionar uma redução de fluxo sanguíneo cerebral, podendo ocasionar um AVC, né, um derrame. Então, é importante a gente entender que são diversas causas que a gente pode ter. As mais comuns, uma obstrução dos pequenos vasos sanguíneos, que a gente tem pelo colesterol, diabetes, hipertensão. Eu posso ter uma obstrução de grandes vasos sanguíneos, né, quando a gente acumula mais colesterol nesses vasos que são mais grossinhos, assim. Isso leva um pouquinho mais de tempo, a gente tem que estar atento. E, principalmente, observar as causas cardioembólicas, que a gente chama quando sai um coágulo do coração, as arritmias, as insuficiências cardíacas. Então,
é muito importante para prevenir esse tipo de situação, a gente está com nossos exames em dia, acompanhando com o cardiologista, com a nutricionista, fazendo nossos exames, nossos exercícios regularmente, tendo essa equipe multidisciplinar tratando da gente. Obrigado, Júlio. E aí eu tenho uma pergunta, e a Grazi, aproveitando esse gancho que você falou, e voltado também para o Maurício, que está lá no SAMU, que é chamado, existe uma possibilidade da gente identificar sinais e sintomas antes de que realmente está ocorrendo AVC, aí depois o Júlio também pode completar, eu posso predizer que o indivíduo está na iminência de ter um AVC e ele pode chamar o SAMU antes mesmo de ter o evento mais grave final. Como é que é encarado isso, Maurício? Bom, doutor Luiz, assim, a gente, para você definir o quadro de AVC, você precisa ter os sinais e sintomas, né? A gente consegue ter os fatores que a gente pode prevenir, né? Que a gente acaba usando como um todo. Alguns fatores predisponentes, tipo taquiarritmias, né? O paciente estou sentindo palpitação, ou estou com tontura e de repente faz aferição dos níveis pressóricos que estão alterados. Então, os fatores desencadeantes, né? Então, são alguns fatores que podem evoluir para um quadro de um AVC ou outras doenças cerebrovasculares. Mas são quatro, é mais voltado nesse aspecto. E o quadro que a gente tem de prevenção geral, né? Acho que as prevenções que já foram ditas, acho que isso é o mais importante, mas para a gente, quando vem o chamado, a gente fica preocupado em relação a alguns sinais e sintomas exacerbados, como níveis pressóricos alterados, taquiarritmias, alteração de nível de consciência, mas aí você já vai estar pré-instalando uma lesão. Basicamente isso. E aí, nesse mesmo sentido, tem a outra pergunta, vai no mesmo sentido, os sintomas, e aí para o Júlio também, e o doutor Nassif também pode responder, se o paciente sentir um formigamento no braço ou na boca de vez em quando, pode ser sinal de risco ou pode ser outra coisa? Por exemplo, problema na coluna, ou ele é muito nervoso. Aí a gente pode até falar com o Edgar também. Como é que é isso? Eu vou só responder rapidamente, mas você vai arrematar de maneira mais brilhante. Esses sinais e sintomas, a gente tem uma dificuldade, porque muitas vezes as pessoas abrem os chamados, né? Do formigamento. E a periodicidade, você precisa descartar as outras causas, né? Como qualquer outra doença, a gente precisa descartar os transtornos de ansiedade, né? Os quadros psicológicos, psiquiátricos, de saúde mental que estão envolvidos, né? Ver qual é o antecedente familiar e pessoal dessa pessoa, tudo isso tem que ter uma composição. Então, pode ser, mas acho que faz parte da investigação. Se a pessoa tem isso de repetição, tem que já passar por um especialista e para conseguir pelo menos acompanhar, né, Júlio? Acho que é com você. Júlio. É muito bacana essa pergunta, porque eu acho que como eu tenho uma doença que incapacita tanto, é muito importante a gente ter uma sensibilidade muito grande, ou seja, a gente não comer bola, né, falando no linguajar mais da população como um todo. Então, assim, por mais que isso possa ser um sintoma de ansiedade, alguma outra coisa, eu preciso avaliar esse paciente. Voltando à pergunta da Grazi, muitas vezes o paciente ele tem um ameaça de AVC. O pessoal fala muito de princípio de AVC, né? É um déficit que a gente tem e ele reverte. A gente chama de acidente isquêmico transitório. Mas, assim, isso é um sinal de alarme muito grande que esse paciente está na iminência de ter um AVC. Ele deu sorte nesse momento de não ter um entupimento total dessa artéria e ele tem que ser avaliado de uma maneira muito importante para evitar que isso ocorra, que ele se transforme num AVC propriamente dito mesmo. Em relação à pergunta do formigamento, óbvio, tem que ser sempre avaliado, mas tem algumas diquinhas. Os sintomas neurológicos, né, que ocorrem por conta da obstrução de fluxo sanguíneo cerebral, geralmente eles são lateralizados, ou seja, mais de um lado do que do outro do corpo. Né? Às vezes, um transtorno de ansiedade pega as duas mãos, a boca como um todo, as extremidades. Já os AVCs, os derrames, são mais ou do lado esquerdo ou do lado direito. Tem uma assimetria entre os lados. Mas eu queria deixar bem claro aqui que em sinais de formigamento, perda de força, por mais que você seja mais difuso, temos que chamar o SAMU, temos que chamar os sinais de alarme para você poder avaliado por um especialista que aí sim
terá a capacidade de saber se isso era um AIT, né, um princípio de derrame, se isso era uma questão mais de ansiedade, se tinha alguma outra causa como uma cervicalgia, enfim, qualquer outra causa para ocasionar esses sintomas. Então, assim, a mensagem que fica é a seguinte: chamem o SAMU, chamem a equipe de atendimento de urgência e emergência, que a gente está aqui para ajudar. Tempo é cérebro, a gente pode fazer diferente. Tá? Cada minuto que passa, a gente perde neurônio, então a gente tem que agir o mais rápido possível. Muito bom, Júlio. E aí, Edgar, já entrou na sua área aí, como é que eu distingo aí a ansiedade, como é que eu lido com isso? Porque, senão, tudo bem, eu concordo com o Júlio, Maurício, tem que procurar sempre que possível, mas às vezes, se a pessoa tem todo dia, como é que, se é por ansiedade, como é que eu ajudo aí, como é que o psicólogo ajuda nessa parte aí? Legal, muito importante também essa pergunta, a gente se debruçar para essa, né, nessa questão. Uma vez, né, digamos assim, sendo orientado, né, e assim, esse paciente sendo atendido, digamos assim, levantando a possibilidade, né, de um componente ansioso, de um perfil psicológico ali presente, é o encaminhamento para uma triagem, né, uma avaliação desses componentes, né, e, digamos assim, avaliar quais são as possibilidades. Porque aquele negócio, né, imaginando a presença de N fatores de riscos ali envolvidos, que podem, digamos assim, trazer uma doença de base, que pode culminar, de repente, num evento cerebrovascular, assim, tem a reatividade ao estresse, né? Então, assim, isso, frente, digamos assim, todos os desafios que nós temos ao longo do nosso dia, né? Então, assim, essa reação, ela é algo que está aí, tipo, presente, mas assim, a pessoa que responde exageradamente, ou que de repente olha as questões com comportamento ansioso, e vamos assim, também num linguajar muito, digamos assim, não tão técnico, né, a ansiedade é uma manifestação que, digamos assim, ela pode, de certa forma, trazer uma adaptação do sujeito ao ambiente, como também pode ser deletéria. Tudo vai depender dessa intensidade. E a ansiedade é um evento que está relacionado com o futuro, né? Algo que está por vir. Então, assim, olhar esses fatores, muitas das vezes, que estão envolvidos, que são de naturezas mais psicossociais, né? E aí, de repente, fazer todo um manejo, ele é fundamental também nesse sentido. Mas, assim, acho que a mensagem é a avaliação para um profissional da saúde mental, seja ele um psiquiatra, um psicólogo, para uma avaliação, né? E não tratar isso como sendo, digamos assim, aquele tabu psicólogo, é para louco. Não, não é para loucos, é para não ficar, né? Então, assim, a gente tem desafios, temos demandas, né? Impasses que, de repente, um simples olhar com perspectiva pode redirecionar todas essas questões. E também olhar que é importante identificar as redes de apoio, né? Porque muitas vezes aqueles indivíduos que são mais introspectivos, tal tudo, eles tendem a ter uma reação, né, a esses eventos talvez um pouco mais exagerado, mas sim, acho que a mensagem é justamente essa: seguir, né, as recomendações, fazer as investigações e atuar para que não chegue ao evento, né, e aí de repente ter que correr atrás do prejuízo. Obrigado, Edgar. E aí tem uma pergunta, na verdade são duas, uma da Lúcia Lúcia Vivan, obrigado, e juntando da Grazi, relacionados à trombólise, eu vou passar para o Nassif, já que ele falou muito dessa questão, lembrando, né, o trombolítico é aquela medicação que se injeta para fazer a dissolução do coágulo e prevenir ou ser mais extenso o AVC. Primeiro, assim, todo AVC isquêmico, que é aquele que é causado por oclusão, pelo coágulo, ele deve ser usado trombolítico quando que não é indicado. E depois, quando estendendo dentro dessa linha, quando o paciente perde a janela desse tratamento para trombólise, ou eventualmente até retirada do trombo, e já tem uma lesão cerebral, por exemplo, uma hemionegligência, como é que se isso pode ser reversível? E aí eu passo a pergunta para a Iana, que pode ajudar, como é que a reabilitação pode ajudar nessa parte? Primeiro, Nassif.
Quanto à pergunta do tempo da gente atuar, você tem um gráfico onde você vai vendo, você aplicando o trombolítico, quanto mais precoce, menos neurônio é lesado. Você perde perto de 1 a 2 milhões de neurônios por minuto. Uma vez que você tem o trombolítico, antigamente era até 3 horas e meia, a gente fazia e depois se estendeu esse período para 4 horas e meia. Depois de 4 horas e meia, fazer ou não trombolítico não muda a evolução do paciente. Então, quanto mais precoce, melhor. Só que tem que lembrar o seguinte, quando o paciente chega no hospital, na unidade que atende AVC, essa unidade vai demorar em torno de 20 a 30 minutos para cumprir o protocolo completo. A chegada dele, exame clínico, dados laboratoriais, acesso venoso, fazer tomografia, verificar a tomografia, ser monitorizado e receber o trombolítico, que esse trombolítico vai correr 10% em molos e depois o resto vai correr em 1 hora. Então, quando a gente fala que o tempo é até 4 horas e meia, o paciente deve chegar no serviço no máximo até em 3 horas e meia. Quanto mais rápido ele chegar, melhor. O importante é divulgar para a população. A gente no hospital tem um conjunto de prédios na frente do hospital. Uma senhora teve sintomas de AVC, a filha, apesar de ter convênio, atravessou a rua e levou a mãe lá e sabia. Eu trouxe aqui porque eu sei que vocês têm um medicamento para fazer no caso de atendimento de AVC. Essa mulher foi trombolizada com menos de 30 minutos, ela foi trombolizada. Ela reverteu o quadro dela, depois que ela estabilizou, ela foi para o convênio dela. Então, o importante é lembrar o seguinte, o hospital que faz trombólise AVC é um hospital que pelo menos tem uma tomografia. Mapeando na região, ele tem que procurar o mais próximo para atendimento. E depois, ele vai, uma vez que ele recebeu o tratamento, aí ele pode ir para outro serviço. Às vezes que ele tem um convênio, não, meu convênio fica lá, até chegar no hospital dá 2 horas, eu chego faz tempo, é melhor ele se dirigir ao local mais próximo da residência dele, aonde ele vai receber mais próximo o trombolítico. Nos Estados Unidos já tem caminhões que tem um tomógrafo a bordo, aonde você vai fazer uma tomografia e faz o trombolítico dentro da ambulância. Aqui, o trânsito não vai deixar nem o caminhão chegar na casa do paciente, então a gente vai decidir que as referências mais próximas se distribuam com vários pontos aonde você tem acesso. Que nem, por exemplo, na França, você tem um acesso de 10 minutos em um hospital, você estando em Paris. Então, aqui a gente tem uma coisa dependente de trânsito. O paciente chegou, não é que todo paciente chegou com AVC isquêmico, ele vai ser trombolizado. Primeiro, a gente precisa confirmar o diagnóstico que ele tem AVC. Segundo, tem as contraindicações. Eu vou fazer um medicamento que vai dissolver um coágulo dentro de um vaso no cérebro. Se ele já teve hemorragia cerebral, se ele já usa anticoagulante, se ele teve um trauma menos de 3, 4 semanas, se ele fez uma grande cirurgia há menos de um mês, esse paciente não pode receber o trombolítico porque ele vai sangrar em outros locais onde ele teve um trauma ou já tem uma malformação, alguma coisa. Então, existem as contraindicações absolutas e as formais. Você tem a escala do NAE, quando o paciente tem uma escala abaixo de 4, com manifestação mínima, desde que não pegue a fala da pessoa, a visão, você não tromboliza, você aguarda para ver a evolução. Ou o paciente com NAE muito acentuado, com uma lesão neurológica muito grande, quer dizer, a área que foi isquemiada é muito grande, se eu trombolizar, eu corro um risco dessa área isquemiada, é que quando tem isquemia, não isquemia só o tecido cerebral, isquemia os vasos da região também. E eu posso fazer o trombolítico e depois aquele AVC, que é um AVC isquêmico, sofrer uma transformação hemorrágica. Então, por isso, existem alguns critérios de exclusão ou não no uso do trombolítico. Quanto a eu não fazer o trombolítico, o Júlio pode complementar, hoje em dia já estamos chegando com outras tecnologias no sentido de retirar esse trombo. Aí o Júlio, na especialidade dele, pode explanar melhor. Obrigado. Júlio, você completa, depois eu vou fazer a extensão da pergunta, tanto para o pessoal da Físio quanto do... Não quero passar na frente da Ana aqui, não, de maneira nenhuma. Não, aí Ana, depois eu vou... Para complementar aqui, basicamente, a gente não vai fazer um trombolítico em paciente que eu tenho um elevado risco de sangramento. O doutor Nassi falou muito bem na questão dos tempos, tudo certinho, mas para facilitar aqui essa dissolução do coágulo, a gente não pode fazer quando o paciente tem um alto risco de sangramento. Primeiro, se ele já sangrou alguma vez na cabeça. Isso assim, se o paciente já teve algum tipo de sangramento, eu não vou submeter esse outro risco. Segundo, muito importante, se esse AVC não é isquêmico, né? É um AVC hemorrágico.
Terceiro, que é bastante importante, se ele já usa alguma medicação que é sabidamente anticoagulante, que ele sabe que vai causar uma alteração na coagulação. Isso é muito comum, doutor Luiz, dos pacientes que têm fibrilação atrial, ou têm outras questões cardiológicas, alguma arritmia. Então, faz parte a gente perguntar. Se ele tem um tumor dentro da cabeça, né, dentro do cérebro mesmo, não é uma indicação muito boa. Você tem um aneurisma muito grande. Ou seja, a gente vai avaliar basicamente o alto risco de sangramento. Mas, grosso modo, é evitar aquele paciente que já sangrou na cabeça ou que toma algum remédio que facilita muito esse sangramento. O restante são filigramas que eu aconselho ninguém a decorar, né? Que a gente tenha nas nossas salas de emergência, nas nossas salas que estão aptas a tratar desse paciente, um checklist com as contraindicações absolutas. Obrigado. Eu vou complementar aí, a Ana Lúcia também vai, eu vou complementar para a Iana e aí para o Leandro, depois a Ana Lúcia entra, porque vem a pergunta da Sandra Lia, que também lá da SBH está assistindo a gente, em relação, primeiro, essa reversibilidade, né, Iana, daquilo que você tem experiência, né, o paciente tem aquela lesão trófica, a dificuldade do movimento, etc. O trabalho da fisio, até que ponto pode ter essa reversibilidade? E aí, aproveitando a pergunta da Sandra, estendida, e você e também o Leandro, a questão do tipo de exercício aplicado depois da alta, principalmente quando há alteração de equilíbrio, coordenação e fraqueza muscular. Então, primeiro Iana, depois Leandro, aí eu passo para a Ana também complementar. Uma excelente pergunta. Acho que todo paciente que tem AVC e o familiar sempre faz essa pergunta. Eu vou voltar a mexer, eu vou voltar ao movimento. Então, como já foi dito pelo Dr. Júlio, é uma lesão cerebral que morre neurônio. O que é neurônio? Célula que está na nossa cabeça. Ana, então você está dizendo que morreu, não tem como recuperar, mas ainda bem que o nosso cérebro ele tem uma alta capacidade de adaptação. É o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, quando a gente dá estímulo ao braço, à perna, a gente está fazendo com que esse estímulo vá para o nosso cérebro e ele vai se adaptando. Lógico, a recuperação desse paciente ele é muito individual e depende de alguns fatores. Eu vou citar assim, alguns exemplos. Primeiro, o tamanho da lesão. Então, quando você tem, é muito relacionado à quantidade de neurônios mortos. Então, se você tem uma área muito extensa, em relação a outra pessoa que teve uma área bem pequena, é óbvio que a recuperação é diferente. Outro fator bem importante é a questão do local da lesão. Então, eu vou citar 2 exemplos. Se teve um AVC aqui na parte anterior da cabeça, que a gente chama de lobo frontal, esse lobo frontal ele é responsável pelo movimento. Já o lobo occipital, que é o de trás da cabeça, é responsável pela visão. Então, obviamente, o paciente que tem uma lesão no lobo frontal, a recuperação vai ser diferente, porque a sequela dele vai ser motora e o do outro vai ser visual. Uma outra questão muito importante é o tempo que o fisioterapeuta começa a fazer o tratamento. Por muito tempo dizia que a fisioterapia tinha que esperar muito tempo o paciente na cama parado, né, para depois a fisioterapia começar o exercício. E hoje a gente sabe que quanto mais cedo a gente dá esse estímulo, o cérebro tende a se adaptar mais rápido possível. Seria também uma questão de janela terapêutica. Dizia-se que, após 1 ano, se o paciente, depois de 1 ano, não conseguisse levantar e andar, nunca mais ele ia conseguir andar e levantar da cama. Isso a gente sabe que hoje é um mito. Independente do tempo, se a gente der estímulo, esse paciente tende o cérebro a se adaptar e a conseguir voltar aos movimentos. É lógico que, se esse estímulo a gente dá logo depois do AVC, 3 meses, no primeiro ano pós-AVC, a recuperação vai ser muito mais rápida. Já, ao contrário, vai ter uma recuperação, mas um pouco mais lenta. Uma outra coisa é a negligência, acho que estava isso na pergunta, né? Negligência do lado comprometido. É óbvio que o paciente que tem o hemicorpo esquerdo comprometido, ele não mexe. Então, ele acaba fazendo todos os movimentos com o outro lado.
E aí, lembra que eu falei da neuroplasticidade? Se você não dá o estímulo nesse lado que está negligente, ele não vai mexer nunca mesmo. Então, o importante, e aí vai uma dica para todo paciente que teve AVC, por familiar, é que incentivar a mexer o outro lado. Então, é muito mais fácil a gente olhar para o paciente que teve AVC do lado bom. Por quê? Porque ele vai entender, porque ele vai me olhar, porque ele vai conseguir compreender. Mas a ideia não é justamente ao contrário. É você conseguir e falar, se movimentar no lado contrário, para que o estímulo aconteça e o cérebro ele continue se adaptando. Uma outra coisa muito importante é exercício de internet. Não recomendo, porque para você fazer um estímulo, a gente dá estímulo certo e isso é bom para o cérebro. Mas se a gente der estímulo errado, isso é péssimo para a recuperação. E eu vou citar só um exemplo. Todo mundo que teve AVC sempre tem uma tia que diz assim, vou comprar uma bolinha para ele apertar, porque aí vai voltar o movimento da mão. Para alguns pacientes isso é bom, para outros não. Então, quando a gente pensa num paciente pós-AVC que tem uma mão fechada, que é nesse padrão aqui, apertar a bolinha, eu só estou incentivando ele fechar mais a mão. Então, é um padrão patológico. A gente precisa mudar esse padrão e não reforçar o padrão. Então, se tem uma dica que eu posso dar é estimular sempre o lado contrário, negligenciado, então sempre estimular esse lado e não achar que todo exercício é bom para aquele paciente, porque isso tem que ser individualizado. Nesse gancho, obrigado, Iana, pelo ótimo esclarecimento. Leandro, pegando esse gancho, então, todo o trabalho da físio que a Iana fez, e aí vai chamar você aí para ajudar ao tipo de exercício. O paciente não está equilibrando, o paciente... O que o educador físico pode ajudar aí? Cara, muito importante, e a Iana falou muito bem sobre essa parte específica, né, de reverter questões de padrão patológico, e a minha fala vai mais no sentido dos exercícios do ponto de vista geral, né, do sistema cardiovascular em geral. Hoje em dia, você já tem recomendações e diretrizes publicadas pela American Heart Association em 2014 sobre benefícios de exercício, inclusive com prescrição direcionada semelhante a um cardiopata. Então, você tem dados na literatura hoje mostrando que um trabalho de equipe multidisciplinar envolvendo exercícios físicos adequados, equilíbrio na medicação e dieta reduzem até 80% a chance de um segundo AVC. E dos tipos de exercício, preferencialmente indica-se que exercícios de característica aeróbica, ou seja, caminhada, bicicleta, e aí o tipo de exercício dentro da modalidade aeróbica, isso vai depender de uma série de fatores, segurança do local, equilíbrio do paciente, tá? Mas com um exercício de intensidade moderada. Outro ponto importante, antes mesmo de começar um programa de exercícios físicos nesse paciente, lembram que eu disse que encara-se o paciente pós-AVC como um cardiopata na prescrição do exercício. Então, esse paciente ele precisa passar pelo médico e ele deveria passar por um teste ergométrico máximo para que você identifique qual é o risco desse paciente ser submetido a um esforço. O professor Júlio falou tempos atrás sobre o risco do exercício físico desencadear. A gente sabe hoje em dia que esforços na casa de 6 a 7 METs, né, que é a taxa metabólica de esforço, e para trazer isso para o mundo real, 7 METs seria algo próximo a uma corrida leve, um trote leve, ou limpar a casa, fazer uma faxina bem pesada. Isso aumenta o risco, por exemplo, em 2 a 3 vezes. Então, o exercício ele é muito bom, mas, ao mesmo tempo, ele é um risco. Então, uma triagem adequada ela é essencial, né? E uma equipe multidisciplinar, com um aval médico, identificando se há e, se houver, qual é o ponto que esse risco está, por exemplo, em qual nível de estresse cardiovascular esse indivíduo está em risco, se é que ele está, se é que ele apresenta, porque nós falávamos muito sobre um AVC isquêmico, que os colegas aqui até nomearam em certo ponto da conversa, como se fosse um infarto cerebral. E a gente sabe que essa formação de plaquinhas ela é sistêmica e não local.
Então, esse indivíduo ele também pode ter essa plaquinha, por exemplo, numa artéria importante do coração. Então, passar por um teste de esforço é importante para saber se o coração dele não vai estar sofrendo até certo ponto quando estressado durante o exercício. Exercícios de força são importantes e recomendados para esse paciente também, uma vez que passado pela triagem e liberado para a realização de exercícios. Eles melhoram, inclusive, aspectos não só sistêmicos, né, mas contribuem na eficiência mecânica, por exemplo, desse paciente, e, de certa forma, melhorando o equilíbrio e agilidade, né? Também preferindo exercícios do ponto de vista de força, né? A famosa musculação, exercícios com pequena massa muscular. Por quê? Quanto menor a massa muscular, menos sobe a pressão durante o exercício, e é algo que a gente quer nesse paciente, porque a gente sabe que o pico pressórico pode ser um risco para ele, né? Evitar sempre, durante o exercício de força, a manobra de Valsalva, que popularmente é aquela travada que a gente dá na respiração quando está fazendo força. Então, no exercício de força, fazer um exercício moderado e que interrompa-se antes desse momento acontecer, porque também já se tem dados na literatura mostrando que durante o exercício, a partir do momento que se faz a manobra de Valsalva, existe um aumento adicional de pressão arterial. Então, nessas diretrizes, está lá bem direcionado a evitar esse tipo de comportamento, para que a gente tenha benefícios sistêmicos músculo-esqueléticos e também no sistema cardiovascular desse paciente. Obrigado, Leandro. A Ana queria fazer uso da palavra. Na verdade, eu gostaria até de fazer como farmacêutico um reforço para que a população entenda o porquê que é tão importante a gente ter sempre uma lista organizada dos medicamentos que a gente usa. Então, na nossa estrutura de saúde, a gente sempre passa com mais de um profissional. Então, eu tenho a receita de um médico, eu tenho a receita de outro médico, então é muito importante que o próprio paciente e a família ela saiba qual é a lista de medicamentos que o paciente usa, porque numa hora de uma emergência ele vai saber informar, né, para o doutor Nassif, para o doutor Júlio, né, para o doutor Maurício, quais medicamentos o paciente está usando, e até isso vai ser importante para a definição e decisão de conduta médica. Então, assim, sempre tenha uma lista organizada dos seus medicamentos. Eu falo isso para minha mãe, eu uso isso em casa também, continuamente. Mãe, você está com a sua lista atualizada para quando você for ao médico, qualquer especialidade que seja, ele te conhece e saiba o que você usa? Então, isso é uma das recomendações que a gente faz. Sempre tenha uma lista organizada e atualizada dos medicamentos que você utiliza para elas estarem disponíveis para qualquer pessoa a qualquer momento, porque numa hora de uma urgência, emergência, você tem que ter um familiar seu sabendo o que você usa de medicamento. Então, esse eu achei que, como complemento de informação, isso que a gente recomenda para os pacientes, eu achei que valeria a pena registrar, já que a gente está sendo, né, assistido pela população em geral. Obrigado, Ana. Eu vou pegar esse gancho e das medicações, e a gente falou muito de eventual necessidade de anticoagulante, e vou perguntar para a Lenita, para ela esclarecer um pouco, porque isso é muito comum, muitas pessoas que têm AVC fazem uso do anticoagulante, ou mesmo para prevenir o AVC, quando tem uma arritmia, como o Júlio mencionou, a fibrilação atrial, que é uma arritmia em que o coração ele bate meio desordenado e pode formar o coágulo. E essa dúvida, eu tomo anticoagulante e aí o que eu posso comer? Outro dia eu atendi uma paciente que não estava comendo alface, porque falar que tudo que é verde não pode comer. Então, Lenita, só esclarecendo que muitas vezes tem essa dúvida em relação ao uso do anticoagulante e o AVC. Então, e a alimentação, desculpa. Tudo bem. Então, em primeiro lugar, não são todos os anticoagulantes, né? Normalmente o Marevan, mas normalmente o que a gente faz? A gente tenta evitar excessos, os picos, tanto excesso como redução máxima do consumo de verduras, ou seja, as folhas, né, verdes escuras. Então, couve, escarola, agrião, então tudo aquilo que for um verde escuro, porque ele é rico nessa vitamina que é a vitamina K, e ela pode interferir na ação da medicação. Então, para que tenha o controle do INR, o médico consiga fazer esse controle, a indicação é que o paciente que utiliza o anticoagulante, ele faça o consumo periódico frequente
de uma pequena porção desses alimentos diariamente e que não haja picos. O que são os picos? Ou não comer nada num dia, ou comer demais num outro dia, né? Então, manter essa constância para que continue se alimentando com os alimentos que gosta e, ao mesmo tempo, fazendo o controle da anticoagulação de forma correta e colaborando aí e ajudando o médico, auxiliando nesse sentido. Obrigado, Denita. Eu vou fazer uma pergunta para o Júlio, depois eu vou ter uma pergunta também do Marcos Iag, e vou começar pela Grácia e depois pelos outros colegas. Júlio, tem a pergunta aqui, eu vou entender aqui como chalés do tio Beto. Então, obrigado aí pelo pessoal que está assistindo, de Caraguá, está lá na praia. E ele diz que toma o AS, né, que é muito usado, né, o ácido acetilsalicílico para prevenção de AVCs isquêmicos. E aí a dúvida é em relação ao anticoagulante. Ele falou do trombolítico, mas eu estendo que veio uma pergunta em seguida sobre o anticoagulante. Como é que diferencia essa necessidade, Júlio, de usar um ou outro? Isso é uma dúvida bastante relevante, bastante importante para a gente passar. Isso tem muito a ver com a pergunta assim, tipo, poxa vida, tive um AVC, né? Infelizmente, estou tratando aqui agora, como que eu vou prevenir outro? E aí, durante Tem uma pergunta nesse sentido também, em relação à reocorrência. Né? Perfeito. Então, assim, quando a gente tem aquele AVC, né, tem aquela isquemia cerebral, a gente vai correr para tentar desobstruir aquelas medidas de trombólise, ou até mesmo uma janela mais estendida com mais tempo, avaliar uma trombectomia, retirada desse coágulo, são termos um pouquinho mais técnicos. Mas mais do que eu tratar esse AVC, eu preciso prevenir a sua recorrência. E aí é fundamental a gente fazer uma investigação adequada para saber de onde que veio esse AVC. Se foi um pequeno vasinho que entupiu, se foi um vaso do pescoço que entupiu, se é um coágulo que está saindo do coração, porque isso implica numa diferença de tratamento. Resumo para vocês, por exemplo, se eu tenho uma doença de pequenos vasos, ou seja, umas pequenas artériazinhas dentro da cabeça que estão sendo obstruídas, que é o mais comum, até 80% dos casos, eu vou usar o quê? Um AS, né? O antiagregante, o clopidogrel, uma estatina, simvastatina, atorvastatina. Perfeito? Aí a gente usa os antiagregantes, é o AS que todo mundo usa nessa prevenção. Se eu tenho uma doença de grandes vasos, uma obstrução de um vaso sanguíneo aqui do pescoço, que leva o sangue do coração até o pescoço, muitas vezes eu tenho que fazer uma cirurgia para desobstruir esse fluxo sanguíneo. Se eu tenho um coágulo que sai do coração, seja por uma insuficiência cardíaca, seja por uma doença de uma válvula, ou mais comumente por uma arritmia, o antiagregante, né, o AS, não vai funcionar. Aí eu tenho que lançar mão de uma maneira de deixar o sangue mais fino, como o pessoal fala no linguajar mais popular, de uma maneira mais forte. A gente usa os anticoagulantes para dissolver esses coágulos. Então, assim, é fundamental a gente ter uma investigação da causa do AVC bem feita para eu saber usar a medicação de uso necessário para esse paciente. Então, assim, avaliar sempre caso a caso para saber qual que é a real indicação da medicação para ele. Se vai ser um AS, uma simvastatina, um AS, uma estatina, se vai ser uma cirurgia, às vezes eu vou usar o anticoagulante. Bom, muito bom, Júlio, obrigado. Aí tem uma pergunta, eu vou começar com a Grácia, e principalmente nessa questão educacional, Grácia. A pergunta é do Marcos Iag, porque a gente mencionou mesmo, isso é uma coisa que a gente sempre conversa, né, discute. O AVC é a segunda maior causa de mortalidade, está quase junto com o infarto, às vezes passa, às vezes fica em segundo lugar. As duas estão andando meio junto, né, Júlio? Elas ficam em paralelo. E a conscientização, né, e além da incapacidade, como a gente já falou, as ações de conscientização da população talvez não são tão efetivas. E aí, Grácia, o trabalho educacional, como é que você enxerga isso, o papel da enfermagem nessa questão de educar os pacientes para a conscientização do AVC? Bem, eu queria agradecer aí a oportunidade, a pergunta. Essa é uma questão que eu diria bastante complexa, né? Considerando o nível socioeconômico e educacional do nosso país, nós temos muito que avançar nesse sentido de levar a informação, principalmente para aqueles que, para os excluídos, que não têm acessibilidade aos meios, vamos dizer assim, acessibilidade à saúde,
e também com relação às informações. Então, eu acredito que esse é o grande desafio, porque uma pessoa que tem informação, ela tem poder e ela pode mudar a história natural do AVC. Então, eu creio que essa ação ela deve ser promovida de forma interdisciplinar, de maneira multiprofissional, como nós estamos adotando junto à Sociedade Brasileira de Hipertensão, onde todas as nossas ações sempre são de maneira integrada com outros profissionais, fazendo a interface, mas, sem dúvida, a gente pode, além das campanhas, nós temos que também ter o alcance e as políticas públicas. E aí eu acho que as sociedades brasileiras, as sociedades, né, científicas, elas têm um papel muito importante. E aí, doutor Luiz, acho que poderia completar essa pergunta, né, falando aí do movimento, da importância da sensibilização junto às políticas públicas, principalmente com relação à redução do sal, dos carboidratos. E aí nós temos toda a equipe aqui para dar contribuição de como nós podemos fazer uma ação conjugada, levando esse sinergismo, levando a informação a quem precisa. Obrigado, Grazia. E é isso mesmo, eu acho que eu vou completar a gente está fazendo essa ação, uma live como essa, a gente está fazendo, independente, agradeço a todos que estão nos vendo, assistindo, e adianto, né, essa live está sendo gravada e ela vai ficar disponível no site, no site da SBH, mas sobretudo no canal YouTube da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Então depois a gente vai divulgar, vocês podem acessar, vai ficar livre acesso para tirar todas essas dúvidas que todos os colegas aqui estão tirando. E o Marcos complementa, o Marcos Iag, de como a gente ajudar na divulgação da rede, né? A rede que o Nassif colocou, o doutor Nassif colocou muito bem. Essa é uma das ações que a gente está fazendo para divulgar essa rede, né? Essa rede nacional Brasil de AVC. Tem outras ações que estão acontecendo hoje nesse dia, mas como a Grazia falou, não é uma coisa só hoje, né? Hoje é o dia para a gente chamar atenção, a semana. Nós temos que ser conscientes o tempo inteiro de ficar batendo nessa tecla da prevenção, tanto do AVC quanto do infarto, eles andam muito juntos, que são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. E nós estamos com uma ação governamental que está sendo implementada, teve uma reunião ainda hoje, é um projeto da OPAS, o projeto HEARTS, que um dos focos é a prevenção de ocorrência de eventos e, sobretudo, de doenças cardiovasculares e com foco nos diferentes fatores de risco. E eu acho que é muito importante essas ações para a gente proporcionar um trabalho com a população sempre intenso de prevenir. E também com os profissionais de saúde. Amanhã nós vamos ter um evento voltado aos profissionais de saúde, também pela Semana do AVC, pela SBH, pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, com o apoio do Laboratório Behring. E eu queria, a gente vai estar com o tempo aí meio em cima, que cada um desse a sua palavra aí final da nossa live, né? Viu? A gente tinha 90 minutos, que é um tempo de jogo de futebol, e nós fomos conversando e passou rápido esses 90 minutos, né? Nós fomos conversando muito bem, com os esclarecimentos muito bons, e passou aí um tempo de um jogo de futebol. E aí eu queria começar com o Nassif. Nassif, suas palavras finais aí de mensagem, e também falando dessa possibilidade da divulgação da rede. Melhor que tratar é prevenir. Eu acredito que em tempo escolar, a criançada em época escolar já deveria ter noção de alimentação saudáveis, hábitos saudáveis, sintomas de doença, que eles seriam multiplicadores disso nas famílias. Então, eu acho que isso daí já precisa começar desde a época de escola. A gente, quando atende paciente, a Ana Lúcia falou muito bem, a pior coisa que tem é chegar um paciente que foi achado caído na rua, no pronto-socorro, sem receita, sem história, sem nada, e a gente fica meio perdido e ele teve um AVC. Então, as famílias também sempre precisam ser orientadas
quando vão ao hospital, levar a receita que o paciente toma, e uma pessoa que conhece o paciente sabe que houve uma alteração. Eu acho que isso daí é um esforço global no mundo todo, tanto na parte da cardiologia como de neuro, tudo as doenças cardiovasculares são existem maneiras de se prevenir e se amenizar a evolução delas. E isso daí é que está faltando na educação da população. Muito obrigado. Muito obrigado. Júlio? É muito bacana essa noção de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade no combate, nas medidas preventivas para AVC. E vamos lembrar que o AVC é uma doença individual, é uma doença familiar, mas é uma doença social. A gente tem muita gente que não volta ao trabalho depois de um caso como esse. A gente tem que fazer de tudo para evitar que ela aconteça. Então, essas medidas educativas são muito importantes, seja na parte de alimentação, exercício físico, controle pressórico. Isso é fundamental para o paciente não chegar até mim. Não é que eu não quero ter trabalho, não, mas é que assim, eu não quero que o paciente chegue nessa situação para mim. Só para trazer uns dadozinhos bem relevantes, a gente tem mais de 26 termos diferentes para denominar AVC no nosso país. Só 20% das pessoas sabem o telefone do SAMU. E dessas pessoas que sabem o telefone do SAMU e conseguem reconhecer um AVC, que é pequena parte, só 8% sabem que tem alguma coisa para fazer. Então, a gente engatinha muito na questão de educação populacional. Então, tem que ser nosso esforço diário de difundir os sinais de alarme, o que pode ser um AVC, para a população poder levar isso para a gente. Não adianta nada eu ser o centro que mais tromboliza, que é a trombectomia, que tem a equipe mais gabaritada, se o paciente não chega até a mim a tempo. Então, assim, essas medidas são fundamentais. A sociedade brasileira, o senhor Dr. Bortolotto, está de parabéns, sociedade de hipertensão, que essas medidas multiplicam e difundem muito o acesso à informação tão importante. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela contribuição de todos. Obrigado, Júlio. E aí, pegando o gancho, né, do Júlio, Maurício, veja quantas pessoas não sabem o SAMU, e aí a importância de vocês aí nesse sentido. Sua mensagem final. Tudo que todos falaram é bem por aí. A gente chega no cerne da família, né? No cerne da pessoa. Né? Você chega numa casa, você encontra a pessoa caída, não tem nenhum familiar, a gente faz um CSI, né? De procurar que medicação toma, isso de maneira muito rápida. Então, enquanto alguém está estabilizando o paciente, funcionando o paciente, oxigenando, monitorizando adequadamente, outros, o próprio condutor socorrista, então a equipe como um todo se divide na atenção ao paciente e tentar pegar medicações em uso, a ver a situação da casa, como é que ela vive, como é que ela se encontra, e tenta juntar esses dados para entregar dentro da unidade hospitalar, para que ela tenha um bom cuidado, né? Então, isso é muito importante. Então, aí volta o que o Nassif falou, a gente tem, e todos falaram, claro, priorizar a educação da população, né? Todo mundo na cadeia tem que ser informado, né? A gente tem que ter um bom recebimento nas unidades hospitalares, isso é muito importante. Nós temos que ter unidades hospitalares adequadas, nós temos que ter uma atenção rápida, um conjunto tudo rápido, muito rápido, porém a população precisa ter a melhor informação. Infelizmente a educação é muito irregular, né? Porém a gente precisa trabalhar nesse aspecto, ele é muito importante. Não que o atendimento, a atenção, medicação, pós-reabilitação, tudo isso é muito importante. Mas a prevenção e a atenção primária, eu acho que são primordiais nesse momento. Obrigado, Maurício. E aí eu estou olhando na janelinha. Edgar, você faz suas considerações finais. Né? Fico muito feliz com essa tarde e noite que passamos aqui, porque de fato existe, acho que essa sinergia, esse olhar com relação à importância da prevenção. E de fato tem a questão da educação, eu também reforço aqui a importância, né, desse processo, né, e olhar como sendo algo de um contínuo investimento, né? Então, assim, é importante que haja estratégias, campanhas educacionais que promovam a aprendizagem em saúde, medidas, né, de combate, principalmente desses fatores de riscos que estão aí envolvidos, que podem, de repente, futuramente culminar aí num evento cerebrovascular, né? E sempre olhando a questão do comportamento em saúde, de informações, né, validadas, com níveis de evidência suficiente para que a população possa fazer uso. E também, como foi dito, entender um pouco como que se organiza, digamos assim, o serviço até mesmo de saúde para saber aonde recorrer. Então, por isso também essa informação, número de SAMU, enfim, os hospitais que de repente podem dar assistência a esse paciente que de repente venha a ter
um AVC e daí por diante, mas, em via de regra, essa questão do comportamento eu destaco como mensagem final da minha fala. Obrigado. Lenita, por favor. Obrigado, Edgar, pela sua participação. Então, a alimentação, ela é um comportamento que nós adquirimos, né? Então, aquilo que nós comemos, ela vem de um histórico, seja ele familiar, seja ele cultural. Então, a alimentação, ela não é só o combustível para o nosso organismo, ela também é um combustível para a nossa alma. Então, o recado que eu deixo é que existe como a gente fazer uma alimentação saudável e ser feliz. Né? Controlar e fazer uma alimentação mais saudável para prevenir ou até mesmo tratar sequelas do AVC é possível fazer com felicidade. Então, acredito que políticas públicas, ações como a da Sociedade Brasileira de Hipertensão, essa ação que nós estamos hoje participando, a própria educação, como foi citado, né, desde da alfabetização, tudo isso é possível, desde que a gente, como indivíduo, se comprometa a enfrentar e assumir a mudança, né? Comportamentos que vão trazer a mudança e vão trazer melhora também para o nosso organismo, para o nosso dia a dia. Obrigado, Lenita, pela sua participação. Ana Lúcia. Bom, acho que a troca de experiências aqui, né, de compartilhamento de informações foi riquíssima. Eu, como farmacêutica, o que eu recomendo se o médico prescreveu o medicamento, é porque ele avaliou você, como o Dr. Júlio e os demais, né, médicos disseram, e ele sabe que aquilo faz bem para você. Toda vez que a gente faz alguma coisa que a gente sabe o porquê está fazendo, a gente faz melhor. Então, tem dúvida, não sabe para que um medicamento ou outro está sendo prescrito ou foi prescrito para você, pergunta para o médico, não tem acesso ao médico, pergunta para o farmacêutico, porque a gente tem uma rede, né, na nossa estrutura de saúde, a gente tem uma rede enorme de farmácias, farmácias comerciais, todas elas têm sempre farmacêutico presente, então eles vão estar sempre disponíveis para esclarecer vocês. Se vocês estiverem vinculados a um hospital específico, procure a farmácia do seu hospital, né, e entenda que o tanto que você se compromete com o seu tratamento medicamentoso, né, prescrito, é o quanto você vai ter de benefício na sua prevenção, porque ninguém prescreveu para você uma lista de 5, 6, às vezes até 7 medicamentos, porque ele gosta de ver você tomar um monte de pilulinhas durante o dia, né, falando de uma maneira bem simples. Não, é porque ele enxergou a necessidade e viu que você precisa usar. E os medicamentos, eles trazem às vezes, reações inesperadas. Então, compartilhe isso com o médico, compartilhe com o farmacêutico, que aí ele tem possibilidade, te avaliando, ver o que ele pode adaptar no seu tratamento que vai te trazer mais bem-estar, mas não pare simplesmente de tomar sem avisar os profissionais envolvidos no cuidado, né? Então, isso é bem importante. Leve o seu tratamento medicamentoso, né, o seu medicamento a sério. Muito obrigado, Ana. E Ana? Não tem como fugir, eu vou reforçar que o melhor tratamento é a educação, e isso é um dever de qualquer profissional da saúde, né? Independente da área que atue, é um dever educar o seu paciente para prevenir, seja AVC, infarto, qualquer outra doença. Como fisioterapeuta, após o AVC, a perseverança do paciente é o que vai ajudar muito e vai ser decisivo para a sua recuperação. O cérebro, lembrando, é um órgão muito sensível e ele demora, sim, para se adaptar. Ele vai se adaptar, mas ele demora. E precisa de uma rede de apoio não só da equipe multiprofissional, que é fundamental, mas da perseverança do paciente e familiar. Eu quero agradecer, acho que mais eventos como esse são necessários mesmo para educar a população geral. Obrigada, doutor Luiz. Obrigado, Ana. E Leandro? Obrigado, doutor. Acho que ao encontro da fala dos meus colegas, né, que falaram tanto sobre prevenção, acho que precisamos prevenir também um comportamento sedentário, ainda antes da ocorrência de um AVC. Então, adotar
comportamentos que quebrem esse sedentarismo, a cada 20, 25 minutos, levantar se você estiver sentado, vá lavar o rosto, vá tomar um gole de água, enfim, se movimente, faça alongamentos, prefira andar a usar o carro sempre que possível, é claro, né? E pensando num programa de exercícios físicos, procure um profissional de educação física, um fisioterapeuta, pois programas estruturados e sistematizados vão ajudar diretamente, de maneira eficaz, no controle dos fatores de risco que podem gerar um AVC. Vão ajudar no controle da glicemia, no controle do sobrepeso, no controle da pressão arterial. Então, um exercício estruturado, sistematizado, direcionado para a necessidade do paciente, vai potencializar e muito a não ocorrência desse AVC no futuro. Muito obrigado, Leandro. Grazia? Queria manifestar de certa forma, né, eu me sinto muito honrada em estar nessa tarde com pessoas que são autoridades no assunto. Eu acredito que essa estratégia que o Dr. Luiz vem adotando na sua gestão junto à Sociedade Brasileira de Hipertensão, esse formato da live, né, levar essa informação tão importante que chega a ser imprescindível para poder tratar uma doença que leva à incapacidade e que pode realmente levar a sequelas graves, eu acredito que nós temos que cada vez mais utilizar essa estratégia que vem dando resultado. Queria dizer que muitas das situações que foram colocadas aqui, eu me vi no contexto, porque eu gostaria de partilhar com esse público que há cerca de 5 meses a minha mãe sofreu um AVC. É uma idosa que morava sozinha, e eu acho que essa realidade é de muitos dos nossos brasileiros. Nós temos muitos idosos que moram sozinhas, ou por opção, ou por falta de opção, e o quanto que é importante esse cuidado de olhar para essas pessoas, principalmente voltando para a prevenção, para evitar de um acidente maior. E queria fazer um agradecimento especial aqui ao pessoal do SAMU, aí na pessoa do Dr. Maurício, que foi justamente o SAMU, embora minha mãe tenha, né, um plano de saúde, mas quando nós ligamos, infelizmente, eles disseram que não tinha essa prestação de serviço de emergência. Então, nós tivemos que contar com a assistência do SAMU, que levou, né, que fez todo o transporte, levou para um centro de referência, mas, infelizmente, ela perdeu a janela e hoje nós estamos com toda essa situação instalada, voltando para a reabilitação e, sem dúvida, o acolhimento, o carinho da família, todo o esforço dessa equipe. Queria destacar também que o fonoaudiólogo é outro profissional que também tem uma participação importantíssima, junto aí com a nutricionista, né? E, sem dúvida, queria dizer também que uma das motivações da minha mãe para buscar a sua reabilitação foi a alimentação. Então, o desejo dela comer bem e querer sentar à mesa é o que tem a motivado para desempenhar a sua motivação, a sua reabilitação motora. E queria destacar também que o educador físico está junto nesse processo aqui conosco. O professor Leandro fazendo uma menção aqui também à sua profissão. Muito obrigada. Obrigado, Grazi, obrigado pelo seu depoimento. Então, obrigado a todos que nos assistiram, obrigado a todos os participantes, reforçando ainda, é uma ação conjunta da SBH com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, com o apoio da Behringer, com o qual também agradeço para a ocorrência da live, e como eu já falei, ela vai estar lá disponível no canal do YouTube da SBH, Sociedade Brasileira de Hipertensão, vocês podem acessar, e também acessar o nosso site da SBH, o site Menos Pressão, com informações muito importantes. Então, muito obrigado, boa noite a todos, um bom feriado nesse fim de semana, e que aproveitem e descansem. Até logo. Obrigado a todos. Até logo, obrigado. Boa noite, obrigada.